Ele vivia no luxo, mas em completo vazio. Ela só queria um instante de liberdade. Quando mergulhou na piscina, ele a viu como nunca. E ali, tudo começou a mudar sem volta. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. A cidade de São Paulo nunca dormia. Mesmo nas noites mais silenciosas, o murmúrio distante dos carros na Avenida Paulista lembrava que a metrópole pulsava sem cessar. No bairro do Jardim Europa, entre mansões suntuosas protegidas por muros altos e portões imponentes, estava uma das residências mais impressionantes da região. Uma construção moderna, com vidros espelhados que refletiam as árvores centenárias do jardim, piscina coberta e aquecida, garagem para 10 carros e uma ala inteira dedicada apenas ao escritório do dono da casa. Rafael Domingues tinha 37 anos e comandava um dos maiores conglomerados de tecnologia do país. Herdeiro de uma família de empresários tradicionais, ele aprendeu desde cedo que sentimentos eram luxos que homens de negócios não podiam se dar ao prazer de cultivar. Seu pai, Alberto Domingues, repetia como um mantra que a frieza era sinônimo de eficiência, e sua mãe, Helena, uma mulher elegante e distante, jamais demonstrou qualquer tipo de afeto, além dos gestos formais exigidos pela etiqueta social. Rafael cresceu em colégios internos na Suíça, passou pela universidade em Boston e voltou ao Brasil aos 25 anos para assumir a vice-presidência da empresa da família. Agora, 12 anos depois, ele era o presidente e o rosto do Império Domingues. Mas toda aquela grandeza tinha um preço. Rafael vivia sozinho naquela mansão que mais parecia um museu do que um lar. Seus dias começavam às 5 da manhã com uma hora de exercícios na academia particular, montada no porão, seguida de uma ducha rápida e um café da manhã preparado por Marina, a empregada que trabalhava ali havia 3 anos. Depois, ele passava o dia trancado no escritório, entre videoconferências com investidores internacionais, análises de mercado e decisões que movimentavam milhões de reais. À noite, quando voltava, jantava sozinho na sala de jantar, que podia acomodar 20 pessoas, mas que geralmente tinha apenas um lugar à mesa ocupado. E então, subia para o quarto, lia alguns relatórios e adormecia cercado pelo silêncio frio daquela casa enorme. Marina Alves tinha 28 anos e uma história completamente diferente. Nascida e criada na periferia da Zona Sul, no Capão Redondo, ela conhecia a realidade de quem precisava acordar às 4 da madrugada para pegar 2 ônibus lotados até chegar ao Jardim Europa. Filha única de Dona Vera, uma senhora de 62 anos que lutava contra uma doença crônica que debilitava seus rins, Marina carregava nos ombros a responsabilidade de sustentar a casa. Seu pai tinha partido quando ela tinha apenas 5 anos, e desde então, mãe e filha enfrentaram o mundo juntas, com a dignidade de quem não pede favor, mas trabalha com honra. Quando conseguiu o emprego na mansão dos Domingues, Marina viu ali uma chance de finalmente dar um pouco de conforto para a mãe. O salário era bom, bem acima da média, e Rafael não era um patrão difícil. Na verdade, ele mal percebia sua presença. Marina entrava às 6 da manhã, limpava a casa imensa com a ajuda de Josefa, a cozinheira que vinha 3 vezes por semana, e cuidava de cada detalhe com capricho. Passava as roupas de Rafael, organizava seus compromissos pessoais quando solicitada, garantia que as flores do hall estivessem sempre frescas e que a casa tivesse o cheiro clean, de limpeza impecável. Aos domingos tinha folga, e era nesses domingos que Marina respirava. Naquela manhã de domingo, Marina acordou com uma sensação estranha no peito. Era uma angústia que vinha crescendo nos últimos meses, uma solidão que não conseguia nomear. Tinha amigas, claro, mas nenhuma que realmente entendesse o peso que ela carregava. Seus fins de semana eram divididos entre cuidar da mãe, fazer compras, pagar contas e tentar descansar para a semana seguinte. Aos 28 anos, Marina sentia que a vida estava passando por ela sem que tivesse a chance de realmente vivê-la. Não tinha namorado, não saía, não dançava, não se permitia nenhum momento de verdadeira leveza. Naquela manhã, porém, algo diferente pulsava dentro dela.
Uma vontade de fazer algo só para si, algo que não tivesse razão, lógica ou responsabilidade. Olhou pela janela do seu quartinho simples na casa da mãe e viu o sol nascendo forte, prometendo um dia quente. E então pensou na piscina. A piscina imensa da mansão, que ela limpava toda semana, mas que nunca tinha entrado. A piscina que brilhava sob o sol como um convite impossível. Rafael jamais estava em casa aos domingos. Ele viajava constantemente, participava de eventos, jantares de negócios, reuniões estratégicas. Naquele domingo específico, ele estava em uma viagem de negócios no Rio de Janeiro, fechando um acordo milionário com investidores chineses. Marina sabia disso. Tinha visto a agenda dele na sexta-feira. A casa estaria vazia. Completamente vazia. E aquela piscina, aquela água cristalina e tentadora, estaria ali, só esperando. Foi uma decisão impulsiva. Marina pegou o ônibus até o Jardim Europa, entrou na mansão usando sua chave, desativou o alarme e caminhou pelos corredores silenciosos. Seu coração batia forte, mas não de medo, e sim de uma emoção estranha, quase infantil. Era como se estivesse fazendo algo proibido, mas ao mesmo tempo totalmente seu. Chegou ao terraço onde ficava a piscina, tirou os chinelos e sentiu o piso aquecido sob seus pés. O sol já estava alto e não havia uma nuvem no céu. Ela olhou ao redor. Ninguém. A casa dormia em seu luxo silencioso. E então, em um gesto de pura liberdade, Marina tirou a roupa. Não tinha trazido maiô, não tinha planejado nada disso. Mas ali, naquele instante, ela queria sentir a água em sua pele. Queria sentir que existia além de suas obrigações e sacrifícios. Entrou na piscina devagar, sentindo a água morna envolver seu corpo. Mergulhou, e quando emergiu, soltou um suspiro que parecia carregar anos de tensão contida. Nadou de um lado para o outro, sentindo-se livre como nunca havia se sentido. Por alguns minutos preciosos, Marina não era a empregada, não era a filha dedicada, não era a mulher sobrecarregada. Era apenas ela mesma, flutuando em um momento roubado de pura existência. O que Marina não sabia era que naquele exato momento, Rafael Domingues estava chegando em casa. A reunião no Rio tinha sido um desastre. Os investidores chineses exigiram cláusulas abusivas que colocavam em risco não apenas o acordo, mas a reputação da empresa. Rafael, que sempre mantinha a compostura, perdeu a paciência e encerrou as negociações de forma abrupta. Pegou o primeiro voo de volta para São Paulo, chegou ao aeroporto de Congonhas pouco depois do meio-dia e foi direto para casa precisando de silêncio e solidão para pensar em como contornar aquela situação. Entrou pela garagem, subiu até o quarto, tirou o terno que sufocava seu corpo cansado e vestiu uma bermuda e uma camiseta. Desceu até a cozinha em busca de água e foi quando ouviu um som suave, quase imperceptível. O som de água em movimento. Franziu a testa. Não deveria haver ninguém ali. Caminhou até o terraço e parou na porta de vidro. E então viu. Uma mulher nadava em sua piscina. Uma mulher que ele reconheceu imediatamente pelos cabelos castanhos molhados que flutuavam na água. Marina, sua empregada. E ela estava completamente nua. Rafael ficou paralisado, não por choque moral ou indignação, mas por algo que não conseguia nomear. Havia uma beleza naquela cena que o deixou sem ar. Não era apenas a nudez, embora o corpo de Marina fosse inegavelmente bonito, com curvas naturais e uma pele que brilhava sob o sol. Era a liberdade. A forma como ela se movia na água, os olhos fechados, um leve sorriso nos lábios. Era como se ele estivesse testemunhando um momento sagrado, algo que não foi feito para ser visto, mas que uma vez visto, não podia ser esquecido. Ele sabia que deveria se anunciar, dizer algo, fazer barulho, qualquer coisa, mas não conseguia se mover. Ficou ali, escondido atrás da cortina de vidro fumê, observando enquanto Marina flutuava de costas, os braços abertos, o rosto voltado para o céu. Ela parecia tão em paz, tão distante de tudo, que Rafael
Sentiu uma pontada estranha no peito. Inveja. Ele invejava aquela mulher que trabalhava para ele, que acordava de madrugada, que vivia com tão pouco, mas que naquele momento parecia ter algo que ele nunca teve: a capacidade de simplesmente existir sem o peso do mundo nos ombros. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Rafael voltou silenciosamente para dentro de casa. Subiu até o escritório e trancou a porta. Sentou-se na cadeira de couro importada e passou as mãos pelo rosto. Seu coração ainda batia acelerado, e pela primeira vez em muito tempo, não era por causa de negócios ou pressão. Era por causa de uma mulher que ele via todos os dias, mas que nunca tinha realmente visto. Marina saiu da piscina meia hora depois, sem saber que tinha sido observada. Vestiu-se rapidamente, secou o cabelo com uma toalha que pegou do armário do terraço e saiu da mansão com o coração ainda leve. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para a mãe, ela sorriu ao lembrar daquela sensação de liberdade. Foi como um segredo delicioso que guardou só para si. Na segunda-feira, quando Marina chegou para trabalhar, tudo parecia normal. Rafael já estava no escritório e ela seguiu com sua rotina. Mas algo estava diferente. Quando ela entrou para deixar o café da manhã na bandeja ao lado do computador dele, como fazia todas as manhãs, Rafael levantou os olhos e a olhou. Realmente olhou. Seus olhos percorreram o rosto dela, os cabelos presos em um coque simples, os olhos castanhos que sempre pareciam cansados, mas que tinham uma luz própria. Marina sentiu um calor subir pelo pescoço e desviou o olhar rapidamente. "Bom dia, Sr. Domingues", ela disse como sempre. "Bom dia, Marina", ele respondeu, e sua voz soou diferente. Mais suave, talvez. Ou talvez ela estivesse imaginando coisas. Nos dias seguintes, Rafael começou a perceber detalhes que nunca tinha notado. A forma como Marina cantarolava baixinho enquanto arrumava a sala. O cuidado com que dobrava suas roupas. O cheiro suave de sabonete de ervas que ficava no ar depois que ela passava. Começou a trabalhar mais de casa, inventando desculpas para cancelar reuniões presenciais. Deixava a porta do escritório entreaberta, só para ouvir os sons dela se movendo pela casa. Marina, por sua vez, sentia o peso daquele olhar. Começou a ficar nervosa quando precisava entrar no escritório dele. Suas mãos tremiam levemente ao servir o café, e ela se pegava conferindo o espelho antes de entrar, arrumando os cabelos, verificando se a roupa estava alinhada. Não entendia o que estava acontecendo, mas algo tinha mudado. O ar entre eles estava carregado de uma eletricidade silenciosa que a deixava inquieta. Foi em uma quinta-feira, 2 semanas depois do episódio da piscina, que o primeiro toque aconteceu. Marina estava no escritório, organizando alguns documentos que Rafael tinha pedido para arquivar. Ele estava ao lado dela, explicando como queria que fossem organizados, e quando ela estendeu a mão para pegar uma pasta, seus dedos roçaram os dele. Foi um toque rápido, acidental, mas ambos sentiram o choque. Marina puxou a mão rapidamente e Rafael ficou imóvel, olhando para ela. Seus olhos se encontraram por um segundo que pareceu eterno, e então ela desviou o olhar, murmurando uma desculpa apressada e saindo da sala. Rafael ficou ali, parado, com o coração disparado. Aquele toque simples tinha despertado algo nele que estava adormecido havia anos, talvez para sempre. Desejo. Não apenas físico, embora aquilo também estivesse presente, mas um desejo de conhecê-la, de ouvir sua voz, não apenas respondendo perguntas sobre a casa, mas falando sobre si mesma, seus sonhos, seus medos. Ele queria saber tudo sobre aquela mulher que entrava em sua casa todos os dias antes do amanhecer e saía quando o sol já estava se pondo, deixando tudo perfeito, mas levando consigo um mistério que ele agora precisava desvendar. Marina chegou em casa naquela noite mais tarde que o normal. Dona Vera estava na sala, assistindo à novela das 8, e percebeu imediatamente que algo estava diferente na filha. "Você está bem, filha?" perguntou, pausando o controle remoto. Marina forçou um sorriso e assentiu. "Só cansada, mãe. Foi um dia longo." Mas quando subiu para seu quarto e fechou a porta,
Ela se sentou na cama e levou as mãos ao rosto. Aquele toque tinha mexido com ela de um jeito que não conseguia explicar. E isso era perigoso. Muito perigoso. Rafael era seu patrão. Ele vivia em um mundo completamente diferente do dela. Ele tinha dinheiro, poder, influência. Ela era apenas a empregada, a mulher que limpava sua casa e lavava suas roupas. Qualquer pensamento além disso era absurdo, impossível, condenado ao fracasso. Mas mesmo assim, quando fechou os olhos naquela noite, foi o rosto dele que viu. Aqueles olhos cinzentos que, de repente, pareciam enxergá-la como nunca antes. Na sexta-feira, Rafael tomou uma decisão. Ele precisava falar com ela, de verdade, não sobre trabalho, não sobre a casa, mas sobre qualquer outra coisa. Queria ouvir sua voz em uma conversa real. Esperou até o final da tarde, quando Josefa já tinha ido embora e Marina estava terminando de passar algumas camisas na lavanderia. Ele desceu, algo que raramente fazia, e parou na porta. "Marina?" chamou. Ela se virou surpresa. "Sim, senhor." Ele hesitou. De repente, todas as palavras que tinha ensaiado pareciam ridículas. Você mora longe daqui, não é?" Marina piscou, confusa, com a pergunta. "Moro no Capão Redondo, senhor. Leva quase 2 horas para chegar aqui." Rafael assentiu. 2 horas, todo dia. Ela confirmou com a cabeça, sem entender aonde aquilo ia chegar. "E sua mãe, como ela está?" Marina ficou genuinamente surpresa. Ele nunca tinha perguntado sobre sua vida pessoal. Ela: "Está melhor. Obrigada por perguntar, senhor. Os remédios estão ajudando." "Que bom", Rafael disse, e então ficou em silêncio, sem saber o que mais dizer. O momento estava se tornando estranho, e Marina voltou a atenção para as camisas, claramente desconfortável. Rafael percebeu e voltou para o andar de cima, sentindo-se como um idiota. Mas ao mesmo tempo algo dentro dele tinha mudado. Ele tinha ouvido a voz dela falando sobre algo pessoal, tinha visto um lampejo de sua vida além daquelas paredes, e isso só aumentou sua vontade de conhecê-la mais. O final de semana chegou e Marina teve sua folga novamente, mas desta vez ela não voltou à mansão. Passou o domingo inteiro em casa, ajudando a mãe, fazendo faxina no pequeno apartamento onde moravam, tentando não pensar em Rafael Domingues. Mas era inútil. Ele estava em seus pensamentos constantemente, uma presença que não conseguia afastar. Rafael, por sua vez, passou o fim de semana sozinho na mansão vazia, andando pelos corredores silenciosos, sentindo pela primeira vez em anos o quanto aquele lugar era frio e sem vida. Passou pela piscina e parou, lembrando-se daquela cena que presenciara. Marina nadando livre, sorrindo, radiante, e sentiu um aperto no peito ao perceber que talvez aquele fosse o único momento em que ela se permitia ser verdadeiramente feliz. Na segunda-feira, quando Marina voltou, Rafael a estava esperando. Ele tinha tomado uma decisão durante o fim de semana. Não sabia onde aquilo ia dar, não sabia se era certo ou errado, sensato ou insano. Mas sabia que não podia mais fingir que não sentia nada. Não podia mais tratá-la apenas como a empregada invisível que mantinha sua casa funcionando. Ele precisava conhecê-la. Precisava tentar. Quando ela entrou com a bandeja do café da manhã, ele se levantou. Marina parou, surpresa. "Senhor." Ele respirou fundo. "Marina, eu queria agradecer pelo trabalho que você faz aqui. Eu sei que não digo isso com frequência, mas você mantém esta casa impecável, e eu sou grato por isso." Marina piscou claramente sem saber como responder. Obrigada, senhor. É meu trabalho." "Mesmo assim," ele continuou, "você faz mais do que seu trabalho. Você traz vida para este lugar." O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina sentiu seu coração disparar. Havia algo naquelas palavras, algo na forma como ele a olhava, que ia muito além de um agradecimento profissional. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e recuou um passo. "Com licença, senhor. Tenho que terminar de limpar os quartos." E saiu rapidamente, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Rafael ficou ali, parado,
frustrado consigo mesmo. Ele tinha assustado ela, tinha ido rápido demais, dito demais, mas ao mesmo tempo, não conseguia se arrepender, porque pela primeira vez em muito tempo, ele tinha sentido algo real. Algo que não tinha a ver com negócios, lucros ou obrigações familiares. Ele tinha sentido a possibilidade de conexão humana verdadeira. Os dias seguintes foram uma dança estranha entre aproximação e afastamento. Rafael tentava criar oportunidades para conversar com Marina, perguntando sobre coisas simples, oferecendo ajuda quando ela carregava algo pesado, ficando nos ambientes onde ela estava trabalhando. Marina, por sua vez, tentava manter a distância, respondendo educadamente, mas brevemente, evitando contato visual prolongado, saindo das salas assim que terminava suas tarefas. Mas a tensão só crescia. Os olhares se tornavam mais longos, os silêncios mais carregados. E ambos sabiam, mesmo sem admitir, que algo inevitável estava se formando entre eles, algo que ia além da razão e da lógica, algo que não respeitava diferenças sociais ou consequências futuras, algo que uma vez despertado seria impossível de ignorar. E enquanto aquela tensão crescia dentro da mansão, do lado de fora, olhos observavam. Daniela Ferreira, ex-assistente executiva de Rafael, tinha sido dispensada 6 meses atrás após uma série de erros graves em um projeto importante. Mas a verdade era mais complexa. Daniela tinha se apaixonado por Rafael, declarado seus sentimentos, e sido rejeitada de forma gentil, mas firme. A demissão veio logo depois, e embora Rafael tenha alegado razões profissionais, Daniela sempre soube que era porque ele não suportava tê-la por perto depois daquela situação constrangedora. Desde então, ela alimentava uma obsessão silenciosa. Passava pela mansão regularmente, observava os movimentos de Rafael, acompanhava sua agenda pública. E nos últimos dias, tinha notado algo diferente. Rafael estava em casa com mais frequência, e sempre que ela espiava pelos muros, via uma mulher, uma empregada, aparentemente, trabalhando pela casa. Daniela começou a investigar. Descobriu o nome de Marina, onde ela morava, que cuidava de uma mãe doente, e então começou a juntar as peças. Os olhares que viu através das janelas, a forma como Rafael parecia gravitar em direção aos lugares onde Marina estava. E um plano começou a se formar em sua mente. Se ela não podia ter Rafael, ninguém mais poderia. Especialmente não uma empregada sem importância. Mas isso, Marina e Rafael ainda não sabiam. Por enquanto, estavam presos em sua própria dança de atração e resistência, sem perceberem que forças externas já começavam a se mover para destruir algo que mal tinha começado a florescer. E assim os dias passavam, cada um trazendo um novo olhar, um novo toque acidental, uma nova palavra carregada de significados ocultos, até que a tensão se tornasse insuportável e um deles precisasse quebrar o silêncio e admitir o que ambos já sabiam, mas temiam dizer em voz alta. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Foi em uma terça-feira nublada que tudo mudou. Marina chegou mais cedo que o habitual, por volta das 5:30 da manhã. Dona Vera tinha passado uma noite tranquila e ela conseguira dormir algumas horas, seguidas pela primeira vez em semanas. Entrou na mansão pelo acesso lateral, como sempre fazia, e começou sua rotina preparando o café. Enquanto a água fervia, olhou pela janela da cozinha para o jardim ainda escuro, iluminado apenas pelos postes decorativos que ladeavam o caminho de pedras. Pensou em como sua vida tinha se tornado estranha nas últimas semanas, dividida entre a realidade dura do dia a dia e aquela tensão inexplicável que sentia cada vez que cruzava com Rafael. Ela terminou de preparar o café, colocou na bandeja de prata junto com pães, geleias importadas e frutas frescas e subiu até o escritório. Bateu de leve na porta como sempre fazia, mas não houve resposta. Franziu a testa. Rafael sempre acordava às 5 da manhã. Ela empurrou a porta devagar e entrou. O escritório estava vazio. Desceu de volta e foi até o quarto dele, algo que raramente fazia. Bateu na porta do quarto.
Silêncio. Seu coração começou a acelerar. Seria possível que ele tivesse viajado e esquecido de avisá-la? Girou a maçaneta com cuidado e abriu a porta. Rafael estava deitado na cama, mas algo estava errado. Mesmo na penumbra do quarto, Marina podia ver que ele estava pálido, uma fina camada de suor cobrindo sua testa. Ela se aproximou rapidamente. Senhor Domingues. Ele abriu os olhos com dificuldade e tentou falar, mas sua voz saiu rouca, quase inaudível. Marina. Ela colocou a mão em sua testa e sentiu o calor intenso, febre alta. O senhor está queimando, disse ela, a preocupação clara em sua voz. Vou chamar um médico. Rafael tentou protestar, mas não tinha forças. Marina pegou o celular dele, que estava na mesinha de cabeceira, e encontrou nos contatos o número do Dr. Henrique, o médico particular da família. Ligou, explicou a situação e o médico prometeu estar ali em 20 minutos. Enquanto esperava, Marina correu até o banheiro, pegou toalhas limpas, molhou uma com água fria e voltou para o quarto. Sentou-se na beirada da cama e começou a passar a toalha pela testa dele, pelo rosto, pelo pescoço. Rafael fechou os olhos e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, pareceu vulnerável, humano. Obrigado, ele murmurou. Marina apenas assentiu, concentrada em manter a temperatura dele sob controle até o médico chegar. E ali, naquele momento de fragilidade, algo se rompeu entre eles. A formalidade, a distância, as barreiras sociais, tudo pareceu desmoronar diante daquela simples cena de cuidado. Rafael abriu os olhos e a olhou, realmente olhou, e Marina sustentou aquele olhar. Não havia mais nada de patrão e empregada ali. Apenas duas pessoas, uma cuidando da outra, uma conexão silenciosa que dizia mais do que 1000 palavras. O Dr. Henrique chegou, examinou Rafael e diagnosticou uma forte gripe, provavelmente contraída em suas viagens constantes e agravada pelo estresse. Prescreveu repouso absoluto por pelo menos 3 dias, medicamentos e hidratação constante. Depois que o médico foi embora, Marina preparou uma sopa leve, levou os remédios e se certificou de que Rafael tomasse tudo. Ele tentou argumentar que podia se virar sozinho, mas ela foi firme. O senhor precisa de cuidados adequados. Vou ficar aqui hoje. Rafael não tinha forças para discutir e, no fundo, não queria. Gostava da presença dela ali, do cuidado genuíno que ela demonstrava. Marina passou o dia entre o quarto dele e o restante da casa, verificando sua temperatura de hora em hora, trocando as toalhas frias, preparando chás e sopas. À tarde, quando ele finalmente dormiu profundamente pela primeira vez, ela se sentou na poltrona ao lado da cama e observou seu rosto relaxado pelo sono. Havia algo diferente em vê-lo assim, sem a armadura de executivo implacável que ele sempre usava. Parecia mais jovem, quase frágil. Quando Rafael acordou, já estava escurecendo. Ele se mexeu na cama e viu Marina ainda ali, cochilando na poltrona, a cabeça inclinada de um jeito que provavelmente deixaria seu pescoço dolorido. Ficou observando ela por alguns minutos, notando detalhes que nunca tinha percebido. Os cílios longos que faziam sombra em suas bochechas, a curva suave de seus lábios, as mãos pequenas mas fortes, marcadas pelo trabalho. E sentiu algo no peito, algo que não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido o que era. Ternura. Marina, chamou baixinho. Ela acordou sobressaltada, confusa por um instante, e então se lembrou onde estava. Desculpe, eu devia ter ido para casa. Rafael balançou a cabeça. Não, eu que agradeço. Você ficou aqui o dia todo cuidando de mim, não precisava. Marina se levantou e se aproximou da cama. Precisava sim, o senhor está doente. Mas não é sua obrigação, ele insistiu. Você já faz mais do que deveria. Marina hesitou e então disse, tão baixo que ele quase não ouviu. Eu quis ficar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos, os outros. Era um silêncio carregado de possibilidades, de coisas não ditas que pulsavam no ar entre eles. Rafael estendeu a mão quase inconscientemente, e Marina, após uma breve hesitação, segurou.
Seus dedos se entrelaçaram, e ambos sentiram a eletricidade daquele toque simples. Marina, Rafael começou, sua voz ainda fraca, mas sincera. Eu preciso te dizer algo. Ela o olhou, o coração disparado. Nas últimas semanas eu tenho tentado ignorar, mas não consigo mais. Você não sai da minha cabeça. E eu sei que isso é loucura. Eu sei que somos de mundos completamente diferentes. Mas eu preciso ser honesto contigo e comigo mesmo. Marina sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Senhor Domingues... Rafael, ele a corrigiu. Por favor, me chame de Rafael. Ela balançou a cabeça, soltando sua mão e recuando. Isso não pode acontecer. O senhor sabe disso. Eu sou sua empregada. Eu limpo sua casa, lavo suas roupas. O que o senhor está sentindo não é real. É só porque eu estou cuidando do senhor agora, porque está vulnerável. Vai passar. Não vai passar, Rafael disse com uma certeza que a assustou. Eu sei disso porque tem crescido todos os dias. Desde aquele dia... Ele parou, percebendo que quase revelara que tinha visto ela na piscina. Marina franziu a testa. Que dia? Rafael desviou o olhar. Não importa. O que importa é que eu nunca me senti assim com ninguém. E eu sei que você sente algo também. Eu vejo nos seus olhos, na forma como você fica nervosa quando estou perto. Marina sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Mesmo que eu sentisse, não mudaria nada. Isso é impossível. Sua família nunca aceitaria. As pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que estou tentando me aproveitar do senhor. E eu não posso perder este emprego. Minha mãe depende de mim. Rafael tentou sentar-se, mas ainda estava fraco. Marina, por favor, não fuja disso. Podemos descobrir um jeito, juntos. Mas ela já estava recuando em direção à porta. Eu preciso ir. O senhor precisa descansar. Vou deixar a sopa na cozinha e os remédios na mesinha de cabeceira com instruções. Por favor, tome tudo certinho. E antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela saiu, fechando a porta atrás de si. Marina desceu as escadas quase correndo, pegou suas coisas e saiu da mansão. As lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Quando chegou em casa, Dona Vera estava na sala e percebeu imediatamente o estado da filha. Marina, o que aconteceu? Marina se jogou nos braços da mãe e chorou como não chorava desde criança. Dona Vera a abraçou, acariciando seus cabelos, sem fazer perguntas, apenas segurando, como sempre fez. Quando Marina finalmente se acalmou, contou tudo. As últimas semanas, a tensão crescente, a confissão de Rafael. Dona Vera ouviu em silêncio, e quando a filha terminou, disse: Você está apaixonada por ele. Não era uma pergunta, era uma constatação. Marina tentou negar, mas as palavras morreram em sua garganta, porque era verdade. Ela estava apaixonada por Rafael Domingues. Tinha tentado lutar contra isso, tinha tentado se convencer de que eram apenas os olhares confusos de uma mulher solitária em busca de atenção, mas não era. Era real, profundo e absolutamente assustador. Mãe, eu não sei o que fazer. Isso é errado. Ele é meu patrão. Dona Vera suspirou. Amor nunca é errado, filha. O que pode ser errado é a forma como reagimos a ele. Mas o sentimento em si, esse é o mais puro que existe. Mas e as diferenças? E o que as pessoas vão dizer? Marina perguntou desesperada. As pessoas sempre vão falar, Marina. Sempre vão julgar. A questão é, você vai deixar o medo do julgamento alheio te impedir de viver? Te impedir de ser feliz? Marina não tinha resposta para isso. Passou a noite acordada, pensando, revivendo cada momento das últimas semanas, cada olhar, cada toque acidental. E pela manhã, quando o despertador tocou às 4, ela ainda não sabia o que fazer. Mas foi trabalhar, porque era isso que ela fazia. Enfrentava. Marina Alves nunca fugiu de nada na vida, e não seria agora que começaria. Quando chegou à mansão, estava preparada para encontrar Rafael ainda de cama, fraco e febril. Mas para sua surpresa, ele estava no escritório. Ainda pálido, claramente não totalmente recuperado, mas vestido e trabalhando. Ela entrou com o café e ele levantou os olhos. Por um momento, apenas se olharam.
E então Rafael falou: Desculpe por ontem, eu não devia ter colocado você nessa posição. Estava febril, não estava pensando direito. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Ele estava recuando. Estava dando a ela uma saída fácil, uma forma de fingir que nada tinha acontecido. E ela podia aceitar isso. Podia colocar a bandeja, sair e voltar à rotina segura de antes. Mas se fizesse isso, passaria o resto da vida se perguntando e se. E Dona Vera tinha razão. Ela não era mulher de fugir. Colocou a bandeja sobre a mesa, mas em vez de sair, ficou ali, parada, olhando para ele. O senhor não estava febril quando disse aquilo. Ela falou, sua voz firme apesar do coração disparado. Ou pelo menos não só por causa da febre. Rafael a olhou, surpreso. Marina... Deixe-me terminar, ela o interrompeu. O senhor tem razão. Eu também sinto. Tentei ignorar, tentei fingir que não era nada, mas não consigo mais. E sim, isso me assusta. Assusta muito. Porque eu sei que vai ser difícil, que as pessoas vão julgar, que podemos nos machucar. Mas mentir para mim mesma está sendo mais difícil ainda. Rafael se levantou, contornando a mesa até ficar de pé diante dela. Tem certeza disso? Porque se começarmos isso não tem volta. Eu não consigo mais fingir que você é só mais uma funcionária. E você precisa ter certeza de que é isso que quer. Marina olhou nos olhos dele, aqueles olhos cinzentos que tinham começado a habitar seus sonhos, e assentiu. Tenho certeza. Rafael levantou a mão devagar, dando-a ela tempo para recuar se quisesse, e tocou seu rosto. O toque foi suave, quase reverente. Marina fechou os olhos, sentindo a palma morna dele contra sua pele. E então ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, carregado de todo o peso das últimas semanas. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos brilhando de emoção. Precisamos ter cuidado, Marina murmurou. Não podemos deixar ninguém saber, pelo menos não ainda. Rafael concordou. Vamos devagar, descobrindo um ao outro. E quando estivermos prontos, enfrentamos o mundo juntos. Ela sorriu, pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno e leve. Juntos, repetiu, gostando do som daquela palavra. Rafael puxou ela para outro beijo, este mais longo, mais profundo. E ali, naquele escritório que antes era apenas um lugar de negócios frios e decisões calculadas, nasceu algo novo. Uma promessa silenciosa de que, não importava o que viesse, eles tentariam. Nas semanas seguintes, Rafael e Marina viveram uma espécie de romance secreto dentro da própria mansão. Ele cancelou viagens, passou a trabalhar exclusivamente de casa. Eles desenvolveram uma rotina própria. Pela manhã, ela levava o café, e eles roubavam alguns minutos de conversa e beijos rápidos antes que ela tivesse que voltar ao trabalho. À tarde, quando Josefa ia embora e eles ficavam sozinhos, jantavam juntos na cozinha, não na grande sala de jantar formal. Conversavam sobre tudo e nada. Rafael contou sobre sua infância solitária nos internatos, sobre a pressão constante de ser um Domingues, sobre como nunca teve escolha sobre o que fazer da vida. Marina falou sobre crescer no Capão Redondo, sobre a força de Dona Vera, sobre os sonhos que teve que abandonar para trabalhar e sustentar a casa. E quanto mais se conheciam, mais se apaixonavam. Não era apenas atração física, embora essa também estivesse presente de forma intensa. Era uma conexão profunda, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Rafael descobriu que Marina tinha um senso de humor afiado quando estava confortável, que amava música sertaneja, embora admitisse com vergonha, que sonhava em um dia abrir um pequeno café. Marina descobriu que Rafael tocava piano, que tinha medo de decepcionar o pai apesar de toda a sua aparente confiança, que sua comida favorita era um simples macarrão com molho de tomate caseiro. Mas viver aquele amor em segredo estava começando a cobrar seu preço. Rafael odiava ter que fingir indiferença quando seus pais ligavam ou quando algum sócio visitava a casa. Marina sentia-se dividida entre a felicidade que experimentava com ele e a culpa de estar mantendo aquilo escondido, como se fosse algo errado. E então, em uma noite de sexta-feira,
depois de um jantar especialmente romântico que Rafael preparou ele mesmo, queimando metade da comida no processo, o que os fez rir até doer a barriga. Ele tomou sua mão e disse: "Eu quero que você conheça meus pais." Marina ficou paralisada. "O quê?" "Eu quero apresentar você aos meus pais. Não como a empregada, mas como a mulher que eu amo." Marina sentiu seu coração disparar. Ele nunca tinha dito aquelas palavras antes. Amor. "Rafael, você me ama?" Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto sério. "Eu te amo, Marina Alves, completamente, irremediavelmente, e eu não quero mais esconder isso." Marina sentiu lágrimas nos olhos, mas estas eram lágrimas de felicidade. "Eu também te amo." Eles se beijaram, e naquele beijo havia promessas, medo, esperança e amor. Muito amor. Mas quando se separaram, Marina balançou a cabeça. "Seus pais nunca vão aceitar. Você sabe disso." "Eles vão ter que aceitar," Rafael disse, firme. "Porque eu não vou desistir de você. Nunca." Marina queria acreditar. Queria tanto acreditar que seria tão simples. Mas ela conhecia o mundo melhor do que ele. Sabia como as pessoas da alta sociedade pensavam, como olhavam para a gente como ela. Com desprezo, com suspeita. Mas vendo a determinação nos olhos dele, concordou. "Está bem. Quando?" "No próximo domingo. Vou convidá-los para almoçar aqui." Marina respirou fundo. Um domingo. Em menos de uma semana, sua vida poderia mudar completamente. Para melhor ou para pior. Naquela noite, quando voltou para casa, contou tudo para Dona Vera. A mãe ouviu em silêncio e depois disse: "Seja você mesma, filha. É tudo que você pode ser. E se eles não te aceitarem, não é sobre você. É sobre eles." Marina abraçou a mãe, buscando na sabedoria dela a força que precisaria para enfrentar Alberto e Helena Domingues. O domingo chegou rápido demais. Rafael contratou um serviço de buffet para preparar o almoço, não querendo que Marina trabalhasse no dia em que seria apresentada como sua namorada. Mas ela insistiu em ajudar a escolher o cardápio, os vinhos, os arranjos de flores. Era sua forma de lidar com o nervosismo, mantendo as mãos ocupadas. Ela comprou um vestido simples, mas elegante, gastando mais do que deveria, mas querendo fazer uma boa impressão. Rafael, quando a viu pronta, ficou sem fôlego. "Você está linda", disse, e ela corou como uma adolescente. Alberto e Helena Domingues chegaram pontualmente ao meio-dia. Rafael recebeu-os na sala de estar, o coração batendo forte. Ele não tinha contado o motivo real do almoço, apenas disse que tinha uma notícia importante. Sua mãe, sempre elegante em um tailleur cor de marfim, beijou seu rosto de leve. Seu pai, imponente em um terno cinza carvão, apertou sua mão com a firmeza de sempre. "Onde está a empregada?" Helena perguntou, olhando ao redor. "Pensei que haveria para cumprimentá-la. Ela sempre foi tão eficiente." Rafael respirou fundo. "Na verdade, é sobre Marina que eu queria falar com vocês." Alberto franziu a testa. "Ela pediu demissão?" "Não," Rafael disse. "Eu quero apresentá-la como minha namorada." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena piscou, como se tivesse certeza de ter ouvido errado. Alberto ficou imóvel, processando as palavras. E então, ao mesmo tempo, ambos começaram a falar. "Você está brincando. Rafael, isso é ridículo. A empregada? Seu pai e eu não criamos você para..." Rafael levantou a mão. "Parem. Vocês nem sequer a conhecem. Marina é uma mulher incrível, forte, inteligente. Ela me faz feliz de um jeito que eu nunca fui na vida. E eu não estou pedindo sua aprovação, estou informando. Mas gostaria que vocês tentassem conhecê-la antes de julgarem." Helena se sentou pesadamente no sofá, levando uma mão ao peito dramaticamente. "Alberto, faça algo. Nosso filho perdeu completamente o juízo." Alberto, sempre mais prático, olhou para Rafael com severidade. "Você entende as consequências disso? A sociedade, os negócios, nossa reputação? Você está disposto a jogar tudo isso fora por causa de uma... Cuidado com o que vai dizer." Rafael o interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de advertência. "Porque a mulher que você está prestes a desrespeitar
é a mulher que eu amo, e eu vou protegê-la, de qualquer um. Foi nesse momento que Marina apareceu na porta da sala. Ela tinha ouvido tudo, escondida no corredor, e decidiu que era hora de enfrentar a situação de cabeça erguida. Entrou na sala, a cabeça alta, e estendeu a mão para Helena. Boa tarde, senhora Domingues. É um prazer conhecê-la oficialmente. Helena olhou para a mão estendida como se fosse algo contaminado. Marina manteve a mão no ar por um momento constrangedor antes de baixá-la. Virou-se para Alberto e fez o mesmo. Senhor Domingues. Alberto pelo menos teve a educação de apertar sua mão, embora brevemente e com frieza. Bem, Helena disse, recuperando a compostura. Já que estamos todos aqui, vamos almoçar. Temos muito a discutir. O almoço foi tenso. Helena fazia perguntas aparentemente corteses que eram, na verdade, investigações veladas. Onde Marina estudou, qual era seu histórico familiar, se tinha ambições além de trabalhar em casas. Marina respondeu com honestidade, mas cada resposta parecia decepcioná-los mais. Ela tinha apenas o ensino médio completo. Seu pai tinha abandonado a família. Ela trabalhava desde os 16 anos. Para Alberto e Helena, era tudo o que precisavam ouvir para confirmar seus preconceitos. Quando a sobremesa foi servida, Alberto finalmente foi direto ao ponto. Marina, imagino que você seja uma boa pessoa. Mas precisa entender que você e meu filho vivem em mundos muito diferentes. Um relacionamento entre vocês não tem futuro. Você seria infeliz no nosso meio, e Rafael seria prejudicado profissionalmente. Marina sentiu a raiva crescer dentro dela, mas manteve a voz calma. Com todo respeito, senhor Domingues, o senhor não me conhece o suficiente para saber se eu seria feliz ou não. E quanto ao Rafael ser prejudicado, talvez o senhor devesse deixar que ele decida o que é melhor para sua própria vida. O silêncio que se seguiu foi gélido. Helena arregalou os olhos, chocada com o que considerou insolência. Alberto ficou vermelho de raiva contida. Mas Rafael sorriu. Um sorriso orgulhoso. Meus pais, ele disse, vocês têm duas escolhas. Aceitar que Marina faz parte da minha vida ou perder o filho. Porque eu não vou abrir mão dela, não por vocês, não por ninguém. Alberto se levantou bruscamente. Então escolha, Rafael. Ela ou a empresa. Ela ou seu sobrenome. Ela ou sua herança. Porque se você continuar com essa loucura, você terá que escolher. Helena também se levantou, lágrimas nos olhos, mas lágrimas de raiva, não de tristeza. Pense bem no que você está fazendo, filho. Pense em tudo que você está jogando fora. E então eles saíram, deixando Rafael e Marina sozinhos na sala de jantar, cercados pelos restos de um almoço que mal foi tocado. Marina começou a chorar, as mãos tremendo. Eu sabia que isso aconteceria. Rafael a puxou para seus braços. Não importa, eles vão mudar de ideia. Ou não, mas eu não vou desistir de você. Mas Marina balançou a cabeça, afastando-se. Não, Rafael, eu não posso fazer isso com você. Não posso deixar que você perca tudo por minha causa. Isso vai acabar mal para todos nós. E pela primeira vez, desde que se declararam, uma semente de dúvida foi plantada. Uma dúvida que nas semanas seguintes só cresceria até ameaçar destruir tudo que eles tinham construído. Os dias seguintes ao almoço desastroso foram marcados por uma tensão silenciosa, que pairava sobre a mansão como uma nuvem pesada. Rafael tentava manter a normalidade, agindo como se o ultimato dos pais não tivesse peso. Mas Marina via a preocupação em seus olhos, nas linhas de tensão que se formavam em sua testa quando ele achava que ela não estava olhando. Ela própria estava dividida, lutando contra a voz interior que dizia que deveria ir embora, que deveria libertá-lo dessa escolha impossível. Na quinta-feira daquela semana, Rafael teve que ir ao escritório central da empresa pela primeira vez em semanas. Uma reunião emergencial do conselho, convocada por seu pai. Ele beijou Marina antes de sair, prometendo voltar logo, mas ela viu o medo em seus olhos. Quando ele partiu, a mansão pareceu ainda mais vazia do que costumava ser. Marina tentou se manter ocupada,
limpando quartos que já estavam limpos, reorganizando armários que não precisavam de organização, mas não conseguia parar de pensar no que estaria acontecendo naquela reunião. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, outro drama estava se desenrolando. Alberto Domingues tinha convocado uma reunião extraordinária do conselho diretor da empresa. Na sala de reuniões, com vista para a cidade de São Paulo lá embaixo, ele apresentou uma proposta chocante. Queria destituir Rafael da presidência, alegando que seu filho estava fazendo escolhas pessoais que comprometiam a imagem da empresa. Dos 15 membros do conselho, 8 eram aliados fiéis de Alberto. A votação seria apenas uma formalidade. Rafael entrou na sala e imediatamente sentiu a hostilidade no ar. Olhou ao redor, reconhecendo nos rostos dos conselheiros a decisão já tomada. Seu pai nem sequer olhou em sua direção. A reunião começou e Alberto foi direto ao ponto. Apresentou sua proposta, argumentando que Rafael tinha se mostrado emocionalmente instável e que suas recentes decisões pessoais eram prova de falta de julgamento. Não mencionou Marina pelo nome, mas todos sabiam de quem estava falando. Os rumores já tinham se espalhado pela alta sociedade paulistana, alimentados por funcionários fofoqueiros e conhecidos mal-intencionados. Quando Alberto terminou seu discurso, a sala ficou em silêncio, aguardando a resposta de Rafael. Ele se levantou devagar, colocou as mãos sobre a mesa de vidro polido e olhou cada membro do conselho nos olhos antes de falar. Vocês realmente acreditam que minha vida pessoal afeta minha capacidade de liderar esta empresa? Nos últimos 5 anos, desde que assumi a presidência, aumentamos nosso lucro em 200%. Expandimos para 3 novos mercados internacionais. Criamos mais de 5.000 empregos. E vocês querem me tirar porque estou apaixonado por uma mulher que não vem do mesmo meio social que nós? A voz dele era calma, mas carregada de emoção contida. Isso diz muito mais sobre vocês do que sobre mim, sobre a hipocrisia, o preconceito, a pequenez de visão que ainda domina essa elite da qual fazemos parte. E sabe de uma coisa? Talvez eu nem queira mais fazer parte disso. Ele olhou diretamente para o pai. Se esta empresa só pode ser liderada por alguém que sacrifica sua humanidade e felicidade, então talvez eu realmente não seja a pessoa certa para o cargo. E então, antes que alguém pudesse responder, Rafael saiu da sala, deixando para trás um silêncio atordoado. Ele dirigiu de volta para casa no piloto automático, a mente turbilhonada com pensamentos e emoções. Quando chegou à mansão, encontrou Marina no jardim, regando as plantas como sempre fazia às tardes. Ela se virou ao ouvi-lo chegar e imediatamente soube que algo estava errado. O que aconteceu? Rafael a abraçou, enterrando o rosto em seus cabelos. Meu pai tentou me tirar da presidência, na frente do conselho inteiro. Marina ficou rígida em seus braços. E o que você fez? Eu saí. Antes que eles pudessem votar, eu saí. Ele se afastou para olhar em seus olhos. Marina, eu não me importo com a empresa. Não me importo com o dinheiro ou o sobrenome. Eu me importo com você. Só com você. Mas Marina estava balançando a cabeça, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Não, Rafael, não pode ser assim. Você não pode jogar sua vida toda fora por minha causa. Essa empresa, ela é seu legado, é o trabalho de gerações da sua família. E o que vale esse legado se eu tiver que ser infeliz para mantê-lo? Rafael perguntou, a voz quebrando. Marina tocou seu rosto com ternura. Você diz isso agora, mas e daqui a 5 anos? 10 anos? Você não vai se arrepender? Não vai me culpar por ter perdido tudo? Nunca, ele disse com convicção. Eu nunca poderia te culpar. Mas Marina já tinha tomado sua decisão. Ali, naquele jardim ensolarado, ela percebeu o que tinha que fazer. Eu preciso ir embora, ela disse, sua voz mal mais que um sussurro. Rafael ficou paralisado. O quê? Não. Marina, não. Eu tenho que ir, ela repetiu mais forte agora, mesmo com as lágrimas. É a única forma de você poder voltar à sua vida. Sem mim, seus pais vão perdoá-lo. Você vai poder manter a empresa, seu nome, tudo.
Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo isso. Você é a razão pela qual eu quero qualquer uma dessas coisas, Rafael disse, desesperado, tentando segurá-la, mas ela se afastou. Eu te amo, por favor, não faça isso. Eu também te amo, Marina disse, soluçando agora. Eu te amo demais, para deixar que destrua sua vida por minha causa. Por favor, tente entender. Isso não tem futuro, Rafael. Nós tentamos, mas o mundo não vai permitir. E eu não vou ficar aqui assistindo você perder tudo. E então ela entrou na casa, foi até o quartinho onde guardava suas coisas, pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos, antes que Rafael pudesse detê-la. Ele correu atrás, gritando seu nome, mas quando chegou à rua, ela já tinha entrado em um táxi e partido. Rafael caiu de joelhos ali mesmo, no meio da calçada, e pela primeira vez desde que era criança, chorou. Marina chegou em casa destruída. Dona Vera a recebeu sem fazer perguntas. Apenas abraçou a filha enquanto ela desabava. Quando Marina finalmente conseguiu falar, contou tudo entre soluços. A reunião, o ultimato, sua decisão de partir. Dona Vera ouviu tudo e depois disse com a voz firme mas gentil: Você acha que está salvando ele, mas na verdade está destruindo vocês dois. Marina olhou para a mãe surpresa. Mãe, eu não posso deixar que ele perca tudo por minha causa. Mas você está deixando que ele perca você. E pelo jeito que você o descreve, você é a coisa mais importante que ele já teve. Mais importante que qualquer empresa ou dinheiro. Mas e se ele se arrepender depois? Marina perguntou, a voz pequena como a de uma criança. E se ele acabar me odiando por tudo que perdeu? E se ele passar o resto da vida se perguntando e se? Dona Vera retrucou. E se a decisão mais importante da vida dele foi tomada por você sem que ele tivesse escolha? Isso é justo? Marina não tinha resposta para isso. Ela passou os próximos dias trancada em casa, ignorando as ligações incessantes de Rafael. Desligou o celular depois de ouvir suas mensagens de voz, cada uma mais desesperada que a anterior. Não voltou à mansão, não respondeu às suas tentativas de contato. Simplesmente desapareceu da vida dele. Rafael, enquanto isso, estava destruído. Passou a beber sozinho à noite, algo que nunca fizera antes. Parou de ir ao escritório completamente. Não comia direito, não dormia, vagava pela mansão vazia como um fantasma. Josefa, a cozinheira, ficou tão preocupada que ligou para Helena, dizendo que o jovem patrão não estava bem. Foi assim que, uma semana depois da partida de Marina, Helena apareceu na mansão. Ela encontrou o filho no escritório, a barba por fazer, os olhos vermelhos, cercado por garrafas de uísque vazias. O choque no rosto dela foi evidente. Rafael, ela disse, a voz tremendo. O que você está fazendo consigo mesmo? Ele olhou para ela com olhos vazios. O que você queria que eu fizesse, mãe? Você ganhou. Ela foi embora. Está feliz agora? Helena se sentou lentamente, percebendo pela primeira vez a extensão do que tinha causado. Eu não queria isso. Eu queria que você voltasse à razão, não que se destruísse. Rafael riu, um som amargo e sem humor. Razão? O que é razão, mãe? Viver uma vida vazia, cercado de riqueza, mas sem nada que realmente importe. Casar com alguma mulher da sociedade que meu pai aprove. Ter filhos que vou criar com a mesma frieza com que vocês me criaram. Essa é a razão. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Nós fizemos o melhor que pudemos. Demos a você tudo. Menos amor, Rafael disse, a voz quebrada. Menos a liberdade de escolher minha própria vida. Menos a chance de ser realmente feliz. E quando finalmente encontrei alguém que me fazia sentir vivo, vocês tiraram isso de mim também. Helena começou a chorar de verdade então, percebendo o que tinha feito. Ela viu no filho o reflexo de sua própria vida, uma vida de aparências e convenções, sem paixão verdadeira ou felicidade genuína. E percebeu que tinha condenado o filho ao mesmo destino. Mas antes que Helena pudesse responder, a campainha tocou. Rafael não se moveu, então ela foi atender. Quando abriu a porta, ficou surpresa ao ver uma mulher elegante que não conhecia. Boa tarde, a mulher disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Meu nome é Daniela Ferreira. Eu trabalhei com Rafael.
Posso falar com ele? Helena, ainda abalada pela conversa com o filho, hesitou, mas então concordou e a levou até o escritório. Rafael levantou os olhos quando Daniela entrou, e uma expressão de confusão atravessou seu rosto. Daniela, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi sobre seus problemas, Daniela disse, aproximando-se com uma expressão de falsa preocupação. Quis vir ver se você estava bem. Afinal, trabalhamos juntos por anos. Rafael franziu a testa. Como você soube sobre Marina? Daniela deu de ombros, sentando-se confortavelmente no sofá. Todo mundo está falando, Rafael. Você sabe como é a alta sociedade. Fofocas se espalham rápido. Ela fez uma pausa. Mas eu tenho que dizer, fiquei surpresa. Você e a empregada? Realmente, você podia ter escolhido melhor. Algo na forma como ela disse aquilo, com um desprezo mal disfarçado, fez Rafael ficar alerta. O que você quer, Daniela? Ela sorriu, e havia algo de predatório naquele sorriso. Eu quero ajudar. Você está passando por um momento difícil. Perdeu a garota, está em conflito com sua família, pode perder a empresa. Você precisa de alguém do seu lado, alguém que entenda seu mundo. Eu não preciso da sua ajuda, Rafael disse friamente. E acho melhor você ir embora. O sorriso de Daniela vacilou. Rafael, eu sei que você ainda está magoado pela forma como as coisas terminaram entre nós no trabalho, mas... Não terminou nada entre nós, Rafael a interrompeu, porque nunca houve nada. Você declarou sentimentos que eu não correspondia, ficou desconfortável trabalhar juntos, e eu a demiti. Foi isso. E agora eu estou pedindo educadamente para que você saia da minha casa. Daniela se levantou e pela primeira vez sua máscara de educação caiu. Você vai se arrepender disso, Rafael. Você não faz ideia do que está perdendo. Eu sei exatamente o que estou perdendo, ele disse, pensando em Marina. E não é você. Daniela saiu furiosa, e Rafael não sabia, mas acabara de fazer uma inimiga perigosa. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Fotos de Marina começaram a circular nas redes sociais, com legendas maldosas sugerindo que ela era uma aproveitadora, uma interesseira que tinha seduzido o patrão rico. Comentários cruéis apareciam em sites de fofoca, histórias inventadas sobre seu passado, insinuações sobre seu caráter. Marina, que não tinha redes sociais, não viu nada disso inicialmente, mas suas amigas viram, e logo ela ficou sabendo. A humilhação foi devastadora. Ela se trancou em casa, com vergonha de sair, de enfrentar os olhares, os sussurros. Rafael, quando descobriu, ficou furioso. Contratou advogados, tentou rastrear a origem das publicações, mas quem quer que estivesse fazendo aquilo era esperto, usando perfis falsos e VPNs. Mas ele tinha suas suspeitas. Daniela. Tinha que ser ela. Tinha todos os motivos, todo o conhecimento sobre sua vida pessoal, toda a maldade necessária. Ele foi até o apartamento dela, confrontou-a, mas ela negou tudo com uma inocência ensaiada. Sem provas não havia nada que ele pudesse fazer legalmente. Enquanto isso, Alberto Domingues também estava tendo suas próprias revelações. Depois da conversa de Helena com Rafael, ela contou tudo ao marido. Como tinha encontrado o filho destruído, bebendo claramente em depressão profunda. Alberto, que sempre se orgulhou de sua força e racionalidade, foi visitar o filho. O que viu o chocou. Rafael tinha perdido peso, tinha olheiras profundas, parecia uma sombra do homem confiante que sempre fora. Filho, Alberto disse, pela primeira vez em anos, usando aquele termo com ternura. Eu não sabia que estava tão mal. Rafael olhou para o pai com olhos cansados. O que você esperava, pai? Que eu simplesmente esquecesse dela e seguisse em frente como se nada tivesse acontecido? Alberto se sentou e pela primeira vez realmente olhou para o filho. Não como o sucessor da empresa, não como o herdeiro do nome, Domingues, mas como seu filho, um homem que estava sofrendo. Conte-me sobre ela, ele disse de repente. Rafael, surpreso pelo pedido, hesitou. Mas então começou a falar. Contou sobre Marina, sobre sua força, sua dignidade, seu amor pela mãe, seus sonhos modestos, mas sinceros.
Contou sobre como ela o fazia rir, como ela o desafiava, como ela o via não como Rafael Domingues, o empresário bilionário, mas apenas como Rafael, o homem. E enquanto falava, Alberto começou a entender. Ele viu no brilho dos olhos do filho quando falava dela, na forma como sua voz ganhava vida ao descrevê-la, algo que ele mesmo nunca tinha tido. Paixão verdadeira, amor real. E pela primeira vez em sua vida pragmática e calculada, Alberto Domingues se perguntou se não tinha errado, se não tinha sacrificado a felicidade do filho no altar das convenções sociais e do orgulho familiar. Onde ela está agora? Ele perguntou quando Rafael terminou. Não sei, Rafael admitiu. Ela desligou o telefone, mudou de endereço. Eu tentei encontrá-la, mas ela não quer ser encontrada. Alberto ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou e colocou a mão no ombro do filho, algo que não fazia desde que Rafael era criança. Vamos trazê-la de volta. Rafael olhou para o pai sem entender. O quê? Vamos encontrar essa moça e trazer ela de volta, porque você tem razão, filho. Uma empresa, um nome, um legado, nada disso importa se você não tiver ninguém com quem compartilhar. E eu errei muito. Pela primeira vez em semanas, Rafael sentiu uma fagulha de esperança, mas essa esperança seria testada de formas que nenhum deles poderia prever, porque Daniela ainda não tinha terminado seus jogos, e a tempestade que ela estava criando estava apenas começando. A busca por Marina não foi fácil. Ela tinha se mudado do apartamento no Capão Redondo, levando Dona Vera para um lugar que ninguém conhecia. Tinha trocado de número de telefone, deletado todas as suas redes sociais. Era como se tivesse desaparecido da face da terra. Mas Rafael não desistiu. Com a ajuda do pai, que surpreendentemente se mostrou determinado a consertar seu erro, ele contratou investigadores particulares. Levou 3 semanas, mas finalmente a encontraram. Ela e a mãe estavam morando em uma pequena kitnet em Santo André, na região do ABC paulista. Longe o suficiente para que ninguém da alta sociedade paulistana a encontrasse por acaso. Na manhã de sábado, 3 semanas após Marina ter partido, ela estava na pequena cozinha da kitnet, preparando o café da manhã para a mãe, quando a campainha tocou. Franziu a testa, confusa. Não esperava visitas. Olhou pelo olho mágico e ficou paralisada. Alberto e Helena Domingues estavam do lado de fora da porta. Seu primeiro instinto foi não abrir, fingir que não estava em casa. Mas Dona Vera, que tinha ouvido a campainha da sala, perguntou: "Quem é, filha?" Marina respirou fundo. Se os pais de Rafael tinham se dado ao trabalho de encontrá-la, ela pelo menos devia ouvi-los. Abriu a porta. Helena falou primeiro e suas primeiras palavras foram completamente inesperadas. "Marina, nós viemos pedir desculpas." Marina piscou, sem saber se tinha ouvido direito. "Desculpas?" Alberto deu um passo à frente. "Podemos entrar? Tem muito que precisamos conversar." Marina hesitou, mas então abriu mais a porta e os deixou entrar. A kitnet era minúscula comparada à mansão, mas estava impecavelmente limpa e organizada. Dona Vera estava sentada no pequeno sofá, e quando viu os visitantes elegantes ficou tensa. Marina fez as apresentações rapidamente. "Mãe, esses são os pais de Rafael." Dona Vera acenou com a cabeça, seu olhar avaliativo. Helena e Alberto se sentaram desconfortavelmente nas cadeiras simples da mesinha de jantar. Helena começou, e pela primeira vez, Marina viu algo parecido com vulnerabilidade em seus olhos. "Marina, nós viemos aqui porque nosso filho está destruído. Ele não come, mal dorme, está se afundando em depressão. E isso nos fez perceber algo." Ela fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis. "Nós estávamos errados, completamente errados, sobre você, sobre vocês dois, sobre o que realmente importa na vida." Alberto continuou onde ela parou. "Eu passei a vida inteira construindo um império, um nome, uma reputação. E no processo, me esqueci de ensinar ao meu filho a coisa mais importante, como ser feliz. Eu o criei para ser forte, para não demonstrar emoções,
para sempre colocar os negócios em primeiro lugar. E ele se tornou exatamente o que eu queria que ele fosse, até você aparecer. Marina sentiu lágrimas nos olhos, mas forçou-se a ficar em silêncio, deixando-os falarem. Helena pegou a mão de Marina, um gesto que a surpreendeu. Quando você entrou na vida dele, algo mudou. Ele começou a sorrir de verdade, a rir, a viver, não apenas existir. E isso nos assustou porque não sabíamos como lidar com um Rafael que sentia, que amava, que tinha escolhas que iam além dos negócios. Ela apertou a mão de Marina. Mas ver o que nossa rejeição fez com ele nos abriu os olhos. Nós preferimos ter um filho morto por dentro, mas socialmente aceitável, do que um filho feliz, mas apaixonado por alguém de outra classe. Que tipo de pais isso nos torna? Marina começou a chorar de verdade agora. Vocês não entendem. Eu fiz o que fiz porque o amo. Eu não podia deixar que ele perdesse tudo por minha causa. A empresa, o nome da família, tudo. Mas ele já perdeu tudo, Alberto disse suavemente. Ele perdeu você. E isso foi pior do que qualquer coisa que pudéssemos ter tirado dele. Dona Vera, que tinha ficado em silêncio até então, finalmente falou. Marina, minha filha, eu te criei para ser forte, para enfrentar as dificuldades com dignidade. Mas tem uma diferença entre ser forte e ter medo de ser feliz. Você merece ser feliz, e se esse rapaz te faz feliz, então nada mais importa. Marina olhou para a mãe, depois para Helena e Alberto, e então desabou. Todos os dias de dor, de solidão, de saudade, tudo veio à tona. Helena a abraçou, e para surpresa de Marina, chorou junto com ela. Ali, naquela kitnet simples, barreiras sociais desmoronaram. Não eram mais a rica socialite e a empregada pobre. Eram apenas duas mulheres, ambas reconhecendo os erros e tentando consertá-los. Quando Marina finalmente se acalmou, Alberto falou. Volte para ele, Marina. Por favor, venha conosco agora. Ele está nos esperando. Não sabe que estamos aqui, mas está esperando, porque ainda tem esperança de que você volte. Marina olhou para Dona Vera buscando aprovação. Sua mãe sorriu, aquele sorriso caloroso que sempre a acalmava. Vai, filha, vai buscar sua felicidade. Marina assentiu, secou as lágrimas e em menos de 10 minutos estava no banco de trás do Mercedes de Alberto e Helena, indo em direção ao Jardim Europa. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que os outros podiam ouvi-lo. Estava voltando. Estava voltando para Rafael. Quando chegaram à mansão, Helena e Alberto ficaram no carro. Vá, Helena disse com um sorriso encorajador. Ele está lá dentro, provavelmente no escritório, como sempre. Marina desceu do carro com as pernas trêmulas. Caminhou até a porta da frente, usou a chave que ainda tinha, pendurada no pescoço em uma corrente fina, presente de Rafael que ela nunca conseguira tirar. Entrou na mansão que conhecia tão bem, e tudo parecia exatamente como ela deixara, exceto pela sensação de vazio que permeava o ar. Subiu as escadas devagar, cada degrau aumentando sua ansiedade e expectativa. Chegou à porta do escritório e parou, ouvindo. Silêncio. Bateu de leve. Entre, veio a voz de Rafael, rouca e cansada. Marina abriu a porta. Ele estava sentado à mesa, cercado por papéis. Mas quando levantou os olhos e a viu, ficou completamente imóvel. Por um momento, nenhum dos dois se mexeu, apenas se olharam através do espaço que os separava. E então Rafael se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira. Marina! Sua voz era de quem via uma miragem, com medo de que se piscasse, ela desapareceria. É você? Está realmente aqui? Marina assentiu, as lágrimas já escorrendo. Estou aqui. E então ele atravessou o escritório em 3 passos largos e a puxou para seus braços, segurando-a tão forte que ela mal conseguia respirar. Mas não se importou. Afundou naquele abraço, sentindo o cheiro dele, o calor dele, a solidez dele. Você voltou, ele murmurou contra seus cabelos. Eu pensei que te tinha perdido para sempre. Seus pais me encontraram, Marina disse, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos.
Eles vieram até mim, pediram desculpas, me imploraram para voltar. Rafael a olhou com incredulidade. Meus pais? Os mesmos pais que deram o ultimato? Marina riu através das lágrimas. Os mesmos. Eles mudaram, Rafael. Ou pelo menos estão tentando. Estão lá embaixo agora, esperando para falar com você. Rafael balançou a cabeça, ainda processando. Eu não consigo acreditar, E então parou de falar e simplesmente a beijou. Foi um beijo desesperado, faminto, cheio de todas as emoções das últimas semanas. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Eles desceram juntos, de mãos dadas, e encontraram Alberto e Helena esperando na sala. Quando Rafael os viu, ficou tenso, mas seu pai se aproximou e fez algo que nunca tinha feito na vida adulta de Rafael. O abraçou. Me desculpe, filho, por tudo, por não ter sido o pai que você precisava, por quase destruir sua chance de felicidade. Eu errei. E vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Rafael, com lágrimas nos olhos, abraçou o pai de volta. Era um momento de cura, de recomeço, de uma família finalmente aprendendo a amar de verdade. Nos dias seguintes, tudo começou a se encaixar. Rafael voltou à empresa, mas dessa vez com uma nova perspectiva. Com o apoio dos pais, ele apresentou ao conselho uma nova direção para a companhia. Parte dos lucros seriam direcionados para programas sociais, apoio a pequenos empreendedores de comunidades carentes, bolsas de estudo. A empresa Domingues não seria apenas sobre lucro, mas sobre impacto social real. E para surpresa de Rafael, a maioria do conselho apoiou a mudança. Aqueles que não apoiaram foram substituídos. Marina voltou à mansão, mas não mais como empregada. Rafael insistiu que ela não trabalhasse mais limpando a casa, mas ela também não queria ficar sem fazer nada. Foi então que tiveram a ideia. Marina se tornaria a gestora da mansão, supervisionando todos os funcionários, organizando eventos beneficentes que Rafael agora promovia regularmente, ajudando-o a conectar-se com as comunidades que a empresa agora apoiava. Ela tinha a visão de quem conhecia a realidade das periferias, e essa visão se tornou invaluável para os novos projetos sociais da empresa. Mas nem tudo era perfeito. Daniela Ferreira ainda estava lá fora, e ela não tinha terminado. Em uma noite de gala beneficente organizada por Rafael e Marina, ela apareceu. Ninguém sabia como tinha conseguido o convite, mas ali estava ela, elegante em um vestido vermelho provocante, sorrindo como se fosse apenas mais uma convidada. Marina a viu primeiro e sentiu um aperto no estômago. Tinha ouvido falar de Daniela, das coisas cruéis que ela tinha espalhado nas redes sociais. Rafael, seguindo o olhar de Marina, também a viu, e seu rosto ficou duro. Daniela se aproximou do casal com confiança. Rafael, Marina, que evento lindo! Quem diria que o rígido Rafael Domingues se tornaria um filantropo? Havia veneno em sua voz adocicada. Rafael estava prestes a dizer algo, mas Marina o impediu com um toque no braço. Ela deu um passo à frente, olhando Daniela diretamente nos olhos. Daniela, não é? Ouvi falar muito de você, das coisas que você tem espalhado sobre mim, dos comentários maldosos, das mentiras. Daniela sorriu, mas havia nervosismo em seus olhos. Não sei do que você está falando. Sabe sim, Marina disse, sua voz calma, mas firme. E eu queria que você soubesse uma coisa. Não funcionou. Suas tentativas de nos separar, de me humilhar, de destruir o que temos, tudo falhou. Porque o que Rafael e eu temos é real. É baseado em amor, respeito e confiança, não em ilusões, obsessões ou manipulações. O sorriso de Daniela vacilou. Marina continuou. Eu tenho pena de você, pena porque você está tão consumida pela amargura e inveja que não consegue ver que está desperdiçando sua própria vida tentando destruir a felicidade alheia. Mas isso acaba hoje. Se você continuar com suas difamações, vamos tomar medidas legais. Mas mais do que isso, vamos simplesmente ignorar você. Porque você não merece nem um segundo dos nossos pensamentos. E então Marina se virou e voltou para Rafael, deixando Daniela ali, humilhada e exposta. Várias pessoas ao redor tinham ouvido a conversa
E os sussurros começaram. Dessa vez, porém, os sussurros não eram sobre Marina, mas sobre Daniela. A obsessão de Daniela foi finalmente revelada publicamente quando um jornalista investigativo que estava cobrindo o evento reconheceu algumas das táticas que ela tinha usado contra Marina como as mesmas que tinha usado contra outras pessoas no passado. Ele publicou uma matéria expondo não apenas suas ações contra Marina, mas um padrão de comportamento manipulador e obsessivo. A reputação de Daniela foi destruída e ela, finalmente, foi forçada a buscar ajuda profissional, desaparecendo da cena social paulistana. Com essa última ameaça removida, Rafael e Marina puderam finalmente viver seu amor em paz. Rafael pediu Marina em casamento 3 meses depois, não em um restaurante caro ou em uma viagem exótica, mas no lugar onde tudo começou, ao lado da piscina da mansão. Era um domingo, e ele tinha preparado tudo em segredo. Quando Marina desceu para o terraço, encontrou a piscina cercada por velas flutuantes e pétalas de rosas. Rafael estava lá de joelhos com um anel simples mas lindo. Marina Alves, ele disse a voz, embargada de emoção, você me ensinou o que significa viver de verdade. Me ensinou sobre amor, sobre sacrifício, sobre o que realmente importa. Você me salvou de uma vida vazia. Quer me fazer o homem mais feliz do mundo e aceitar ser minha esposa? Marina, chorando de alegria, mal conseguiu falar. Apenas assentiu vigorosamente e estendeu a mão tremendo. Quando Rafael colocou o anel no dedo dela, ela o puxou para um beijo que parecia selar não apenas o noivado, mas todas as provações que tinham passado juntos. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia emocionante realizada no jardim da mansão, transformada para o dia mais especial de suas vidas. As flores eram simples, mas abundantes, as cadeiras decoradas com fitas brancas que dançavam na brisa leve da tarde de primavera. Não foi uma cerimônia ostentosa, mas foi genuína, cheia de amor e pessoas que realmente importavam. Dona Vera, que tinha respondido maravilhosamente bem ao novo tratamento que Rafael tinha conseguido para ela através de seus contatos médicos, estava radiante em um vestido azul claro. Foi ela quem conduziu a filha pelo tapete de pétalas até o altar improvisado sob um arco de flores brancas. Seus olhos brilhavam de lágrimas de felicidade ao ver Marina tão linda em seu vestido simples mas elegante, o cabelo solto em ondas naturais, um buquê de margaridas nas mãos. Rafael, quando a viu caminhando em sua direção, sentiu que o coração ia explodir de emoção. Ela estava linda, mas mais do que isso ela estava ali, escolhendo estar com ele, escolhendo construir uma vida juntos. Alberto e Helena estavam na primeira fila, e pela primeira vez, ambos choravam abertamente em público. Tinham aprendido muito nas últimas semanas sobre si mesmos, sobre o que realmente importava, e vendo o filho tão claramente feliz, radiante de uma forma que nunca tinham visto antes, eles sabiam que tinham tomado a decisão certa, ao finalmente apoiá-lo. A cerimônia foi conduzida por um celebrante amigo da família, e os votos que Rafael e Marina trocaram foram escritos por eles mesmos, palavras sinceras que fizeram até os convidados mais duros chorarem. Marina, Rafael disse segurando as mãos dela, você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Mostrou que havia mais no mundo do que planilhas e reuniões de conselho. Me ensinou a rir, a sentir, a viver. Você viu além do nome, além do dinheiro, e enxergou apenas eu. O Rafael que nem eu mesmo conhecia. Prometo passar o resto da minha vida tentando ser metade do ser humano incrível que você é. Prometo te fazer rir todos os dias, te apoiar em todos os seus sonhos, estar ao seu lado em todos os desafios. Prometo nunca deixar que você esqueça o quanto é amada, o quanto é essencial, o quanto transformou minha vida. Eu te amo, hoje e sempre. Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sorrindo amplamente, respondeu. Rafael, quando entrei nesta mansão pela primeira vez como sua empregada, eu pensava que conhecia meu lugar no mundo. Pensava que sabia exatamente quem eu era e onde deveria estar. Mas você me mostrou que amor não conhece fronteiras, não respeita classes sociais, não se limita por convenções.
Você me ensinou que sou digna de ser amada, que meus sonhos são válidos, que posso ser mais do que as circunstâncias tentaram me fazer acreditar. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, nos bons e nos difíceis. Prometo te desafiar quando precisar, te apoiar sempre, te amar incondicionalmente. Você é meu maior presente, meu melhor amigo, meu amor eterno. Quando o celebrante os declarou marido e mulher e disse: "Pode beijar a noiva", Rafael puxou Marina para um beijo apaixonado, enquanto todos os convidados aplaudiam e choravam de emoção. Foi um momento perfeito, daqueles que ficam gravados na memória para sempre. A festa que se seguiu foi igualmente memorável. Não havia segregação entre convidados ricos e pobres, entre a elite social e os amigos da periferia que Marina convidou. Todos dançaram juntos, riram juntos, celebraram aquele amor que tinha superado tantos obstáculos. Em um momento da noite, Marina procurou Dona Vera e a encontrou conversando animadamente com Helena. As duas tinham desenvolvido uma amizade inesperada nas últimas semanas, descobrindo que tinham mais em comum do que imaginavam, principalmente o amor profundo por seus filhos. Marina as abraçou, seu coração tão cheio de gratidão que mal podia conter. Obrigada, mãe, por tudo, por me criar forte, por me ensinar dignidade, por sempre acreditar em mim. Dona Vera tocou o rosto da filha com ternura. Você sempre foi especial, minha filha. Eu apenas ajudei você a ver isso. Helena também abraçou Marina. Bem-vinda à família, querida. De verdade desta vez. Não como uma obrigação, mas como a filha que eu nunca tive, mas sempre quis. As três mulheres choraram juntas, um momento de pura conexão feminina que transcendia qualquer diferença que um dia existiu entre elas. Rafael, observando de longe aquela cena, sentiu uma emoção profunda. Sua família tinha finalmente se tornado isso, uma família de verdade, baseada em amor e não em convenções. A festa continuou até tarde, com música, dança, comida deliciosa e muita alegria. O DJ, a pedido de Marina, tocou de tudo um pouco. Música clássica para agradar os convidados mais tradicionais, sertanejo para Marina e seus amigos, e até funk para animar a pista. A imagem de Alberto Domingues, tentando desengonçadamente acompanhar o ritmo do funk, enquanto um dos amigos de infância de Marina o ensinava. Os passos era algo que ninguém ali esqueceria tão cedo. A noite foi perfeita, uma verdadeira celebração não apenas do amor de Rafael e Marina, mas da união de dois mundos que aprenderam que não eram tão diferentes assim. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados foram embora, Rafael e Marina ficaram sozinhos no jardim, agora silencioso e iluminado apenas pelas estrelas e pelos últimos resquícios das decorações luminosas. Ele a puxou para seus braços e começaram a dançar devagar, sem música, apenas embalados pelo som da noite e pelo batimento sincronizado de seus corações. Então, senhora Domingues, Rafael murmurou contra seus cabelos, como você está se sentindo? Marina sorriu, aquele sorriso radiante que ele tanto amava. Estou me sentindo completa, feliz, como se tudo o que passei na vida, todas as dificuldades, fossem necessárias para me trazer até aqui, até você. Sabe aquele dia, Rafael disse de repente, aquele domingo em que você veio aqui e nadou na piscina? Marina ficou tensa em seus braços. Como você sabe disso? Ele sorriu, um pouco envergonhado. Eu voltei mais cedo naquele dia. Vi você. E foi naquele momento que tudo mudou para mim. Vi você tão livre, tão você mesma, e percebi que nunca tinha sentido aquilo na vida. Liberdade. Felicidade genuína. E eu quis isso. Quis você. Marina o olhou com incredulidade, depois começou a rir. Você me viu nua e nunca me contou? Eu não sabia como contar, ele admitiu, mas aquele foi o momento em que me apaixonei, ou pelo menos quando comecei a perceber que estava me apaixonando. Marina balançou a cabeça, ainda rindo, mas então ficou séria. Aquele foi o meu momento de liberdade. A única vez em muito tempo que fiz algo só para mim,
sem pensar nas responsabilidades, nas consequências. E acabou sendo o momento que mudou tudo. Então talvez devêssemos comemorar, Rafael disse com um sorriso travesso. Comemorar? Como? Ele a pegou no colo de repente, fazendo-a gritar de surpresa. Rafael, o que você está fazendo? Criando uma nova tradição, ele disse, caminhando em direção à piscina. E então, completamente vestidos em suas roupas de casamento, eles pularam juntos na água. A água estava morna e quando emergiram estavam rindo descontroladamente. Marina, com o vestido de noiva flutuando ao redor dela como nuvens brancas, puxou Rafael para um beijo molhado e apaixonado. Você é louco, ela disse quando se separaram. Louco por você, ele respondeu, e eles riram novamente. Ficaram ali por um longo tempo, flutuando juntos sob as estrelas, conversando sobre tudo e nada, fazendo planos para o futuro. Rafael contou sobre o projeto que estava desenvolvendo para abrir um centro comunitário no Capão Redondo, com cursos profissionalizantes, biblioteca e espaço cultural. Marina falou sobre seu sonho de um dia abrir aquele café, e ele imediatamente ofereceu investimento e apoio. Não, eu quero fazer sozinha, ela disse. Ou pelo menos começar sozinha. Preciso provar. Para mim mesma que posso. Rafael a olhou com orgulho e admiração. Você é incrível, sabe disso? Estou aprendendo a acreditar nisso, ela respondeu. Nos meses que se seguiram ao casamento, a vida de Rafael e Marina se estabeleceu em uma rotina feliz. Eles transformaram uma ala da mansão em escritório para Marina, de onde ela gerenciava não apenas a casa, mas também os crescentes projetos sociais da empresa. O café dos sonhos dela finalmente se tornou realidade 1 ano depois do casamento. Um pequeno estabelecimento aconchegante no Capão Redondo, que servia café excepcional, bolos caseiros feitos pela receita de Dona Vera, e que também funcionava como ponto de encontro comunitário. O sucesso foi imediato, não pela ligação com os Domingues, mas pela qualidade genuína e pelo ambiente acolhedor. Dona Vera, completamente recuperada, passou a ajudar no café 3 vezes por semana, adorando a interação social e o propósito renovado. Alberto e Helena visitavam regularmente, e para surpresa de todos, Alberto se tornou um cliente regular do café, dizendo que era o único lugar em São Paulo onde conseguia um café decente. A transformação da família Domingues era completa. Eles ainda faziam parte da elite, ainda eram ricos e influentes, mas agora usavam sua posição para fazer diferença real na sociedade. Rafael implementou salários justos em todas as empresas do grupo, criou programas de capacitação para funcionários de todas as áreas e a empresa Domingues se tornou referência em responsabilidade social corporativa. 2 anos após o casamento, em uma manhã ensolarada de domingo, Marina acordou com um enjoo familiar. Olhou para Rafael ainda dormindo ao seu lado e sorriu, colocando a mão sobre a barriga ainda plana. Algumas horas depois, quando ele acordou, ela estava sentada na cama com um teste de gravidez positivo nas mãos e lágrimas de felicidade no rosto. Rafael olhou para o teste, depois para ela, e então a abraçou tão forte que ela teve que lembrá-lo de ter cuidado com o bebê. Eles choraram juntos, de alegria, de emoção, de gratidão por tudo que tinham conquistado e pelo novo capítulo que estava começando. A gravidez foi tranquila, e Marina trabalhou até o último mês, administrando o café e os projetos sociais com a energia de sempre. Quando finalmente o bebê nasceu, uma menina linda com os olhos do pai e o cabelo da mãe, eles a chamaram de Vera Helena Domingues, em homenagem às duas, avós que tinham sido tão importantes em suas vidas. A pequena Vera trouxe ainda mais alegria à família, unindo todos de uma forma que ninguém poderia ter imaginado anos atrás. Alberto, que nunca tinha sido carinhoso com Rafael quando criança, era um avô completamente diferente, passando horas brincando com a neta, lendo histórias, fazendo caretas para fazê-la rir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias, intensas como essa,
que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.